وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعد. Meus queridos e amados irmãos, o Islã não só se preocupa com a educação da sociedade, da parte externa, que diz respeito ao muçulmano. O Islã também educa as emoções do muçulmano, o comportamento dele. E numa altura em que estamos mergulhados nas redes sociais, onde nós consumimos diferentes tipos de conteúdos, isso gera uma crise de percepção da realidade. Muitas das vezes nós passamos a olhar a nossa realidade, aquilo que nos rodeia, de uma forma bem diferente do que ela é. Então, vivemos numa crise de realidade, numa crise de percepção. E é em torno dessa crise de percepção da realidade à nossa volta que nós gostaríamos de fazer uma reflexão. O que é que o Islã nos ensina para combater essa crise de percepção da nossa realidade? Como é que o Islã nos ensina a boa convivência, a estabilidade social? Dentre os fundamentos para a boa convivência numa sociedade islâmica, o primeiro fundamento e o mais importante é at-tamassuk bil-kitab wa sunnah. É a pessoa apegar-se ao livro de Allah e à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamais teremos paz, jamais teremos uma boa convivência se não voltarmos sempre para o livro de Allah e o sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Allah tabarak wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah tabarak wa ta'ala nos orienta a obedecer a Allah, ao seu mensageiro e aos líderes. E ele diz: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Então, se por acaso existir alguma divergência no vosso seio, algum litígio, algum conflito, farudduhu ila Allah wa Rasul. Então devolvam esse conflito para Allah e o seu Rasul. Resolvam esse conflito para Allah tabarak wa ta'ala e o seu Rasul. Então, este é o primeiro fundamento. Por isso que consta no hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Que eu deixei para vós alguns aspectos que, se vocês se apegarem neles, jamais estarão desviados. Kitabullah wa sunnati. O livro de Allah e a minha sunna. A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o que o Nabi alaihi salatu wassalam deixou para nós como referência de orientação é o livro de Allah e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não existe outra referência de orientação senão estes dois aspectos que o Nabi alaihi salatu wassalam deixou. Quando nós não nos apegamos
no livro de Allah, na sunna do profeta alayhi salatu wassalam, nós distorcemos a realidade à nossa volta. E isso vai gerar a questão de at-ta'assub, o fanatismo. Este fanatismo que nós verificamos na nossa sociedade, a causa é porque nós não resolvemos os nossos conflitos baseados no livro de Allah e no na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E apegar-se a esses dois aspectos implica automaticamente a pessoa ter uma crença firme. Se forem a meditar nos acontecimentos recentes que a nossa província, o nosso país passou, vão perceber que o nosso aqida não está firme. Esses problemas que nós estamos a enfrentar é por causa de problemas de aqida. E a pessoa, quando não tem aqida, é levado a acreditar em aspectos que não entram na cabeça de alguma pessoa que está sã. E nós vemos isso em algumas situações, quando alguém sonha, tem um mau sonho durante a noite, ele já distorce a realidade. E a interpretação que ele dá para aquele sonho é que a sua avó está zangada com ele, porque já está há muito tempo que ele não vai visitar ela no cemitério. Já está a distorcer a realidade. Quando um gato preto vem miar no seu teto durante a noite, ele já distorce a realidade. E já pensa que aquele gato preto que estava a miar durante a noite é um indicador que alguém está a tramar alguma coisa contra ele. Então, o primeiro princípio que o Islã nos apresenta para nós combatermos esta crise de percepção da nossa realidade é nós nos apegarmos ao livro de Allah. E isso vai nos proteger do fanatismo, do extremismo, do desespero. A frustração que nós temos nos nossos jovens, sobretudo, é mesmo porque nós não nos apegamos no livro de Allah e na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, este é o primeiro fundamento que o Islã nos apresenta para combater essa distorção da nossa realidade. Portanto, sempre que nós estivermos diante uma certa realidade, a primeira coisa que nós devemos nos questionar é o que o Islã, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam sobre este aspecto. Como é que o Islã nos ajuda, nos conduz a resolver esta problemática. Só assim nós teremos uma sociedade sã e salva. E dentre os princípios que o Islã nos apresenta, dentre os fundamentos para combater esta crise de percepção da nossa realidade, é nós percebermos que as pessoas não são perfeitas. Elas praticam o bem e praticam o mal. E então, como é que nós devemos lidar com o bem que as pessoas praticam e o mal que as pessoas praticam? Então, o bem que elas praticam deve ser partilhado, deve ser tornado público, ao passo que os erros que elas cometem, nós devemos ocultar. Este é um fundamento, porque ninguém é perfeito. Então, aquilo que a pessoa faz de bom, nós devemos tornar público. Mas aquilo que as pessoas fazem de mal, nós devemos ocultar. E um dos perigos disso é que muitas das vezes nós somos levados a generalizar o mal. Por isso que consta num hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qala halaka an-nasu fahuwa ahlakuhum wa fi dhabb fahuwa ahlakahum." Aquele que diz que as pessoas estão na perdição, as pessoas caíram na destruição de uma forma geral, bima'na, ele está a generalizar o mal. Fahuwa ahlakuhum. Nabi diz que ele é o que está mais destruído, ele é o que está mais corrompido. Porque quem lhe garante? De onde é que você tirou essa informação que as pessoas estão na destruição? E numa outra narração deste hadith, Nabi diz: "Fahuwa ahlakahum." É ele que destruiu as pessoas. As pessoas não estão na destruição
é ele quem destruiu as pessoas. Por quê? فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. Ele é o que está mais destruído, ou ele quem destruiu as pessoas, porque isso representa o mal que reside no seu coração. Quando o mal reside no seu coração, a pessoa já não consegue ver o bem na sociedade. Tudo que as pessoas fazem, para ele não faz sentido. Para ele é algo corrompido. Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam chama esta atenção, que aquele que generalizar o mal, então saiba que ele é o primeiro, ele está na linha de frente, porque não é possível. Nabi alayhi salatu wassalam já disse que Allah tabaraka wa ta'ala protegeu este umma de cair no dalala, na perdição de uma forma geral. Sempre vão existir pessoas que vão praticar o bem. Então, de onde é que você tira essa informação que as pessoas estão na destruição? Então, este é o princípio. Aquilo que as pessoas fazem do bem, nós vamos tornar público. Mas aquilo que elas fazem do mal, nós devemos ocultar. E o problema disso, de nós contrariarmos estes dois fatores, de tornarmos público o mal que as pessoas praticam e escondermos o bem que elas praticam, é que vai gerar um outro aspecto muito negativo, que é a normalização do mal na sociedade. Quando nós ficamos focados no mal que as pessoas fazem, este mal já passa a ser normalizado na sociedade. Por isso que muitas das vezes você vai aconselhar um irmão muçulmano que, olha, esta prática não está de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a resposta que ele vai lhe dar é: até o chefe fulano faz. Até o chefe fulano faz. Como se o chefe fulano fosse referência de orientação. Então, o mal já passa a ser normalizado. Então, devemos ter o cuidado de partilhar o mal. E Nabi alayhi salatu wassalam deixou claro no hadith Qudsi, onde Allah tabaraka wa ta'ala diz que aquele que ocultar os erros dos outros, então Allah tabaraka wa ta'ala irá ocultar os seus erros fi dunya wal akhirah. E aquele que viver à procura dos erros dos outros, tatabba'a Allahu awratahu. Allah tabaraka wa ta'ala irá procurar os seus erros. E aquele que Allah tabaraka wa ta'ala procurar os seus erros, Allah vai lhe humilhar mesmo que ele esteja sentado na sua casa. Então tenhamos cuidado com este princípio, com este fundamento. E um outro princípio é al-ibtiadu anil fitan. Um dos princípios para nós combatermos esta distorção da realidade, para termos uma sociedade sã, devemos sempre nos afastar do fitna. Devemos nos afastar do fitna. Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam fala sobre o fitna em vários ahadith. E num dos ahadiths, Nabi alayhi salatu wassalam, quando falou sobre o Dajjal, disse: Man sami'a anid Dajjal, aquele que escutar que o Dajjal já surgiu, falyan'a anhu, deve fugir dele, não deve se aproximar. Aquele que ouvir que Dajjal já saiu no sítio X, não deve se aproximar do Dajjal, deve fugir. Por quê? Porque ele pode ir ao encontro do Dajjal pensando que tem imã suficiente para lidar com aquela situação, mas quando lá chegar, ele perceber que o imã dele era muito fraco e vai ser levado. Por isso que quando o assunto é fitna, nós devemos nos afastar, não devemos nos aproximar do fitna. Você não deve falar sobre o fitna, não deve estar num ambiente onde há fitna. Devemos nos distanciar. Por isso que consta num hadith de Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu, como nós sabemos que Mu'adh era imam da mesquita da sua zona. E o Salat al-Isha ele fazia com o Nabi alayhi salatu wassalam.
Depois do salat com o Nabi, que faziam tarde, corria para a sua mesquita para dirigir o salat al-Isha. E certa vez ele chegou, alongou o salat. Então, um irmão que estava ali presente não conseguiu. Afastou-se do salat, fez o salat dele sozinho e foi. Quando Mu'adh ouviu este cenário, ele disse que eu vou informar. Ele acusou o outro de ser munáfico. Disse que esse indivíduo que fez isso é munáfico, é um hipócrita. E eu vou informar esse cenário ao Nabi alayhi salatu wassalam. E o homem também, quando ouviu que foi chamado de munáfico, se sentiu mal e disse que eu também vou me queixar no Rasul alayhi salatu wassalam. E os dois lá foram. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam ouviu este cenário, ele disse: Afattanun anta ya Mu'adh? Afattanun anta ya Mu'adh? Tu queres criar fitna na sociedade? Tu queres criar fitna na sociedade? Será que você abriu o coração dele para saber que na verdade ele é munáfico? E este é um cenário muito comum. Acusar o outro falsamente. Ora acusamos o outro de ser munáfico, ora acusamos o outro de ser kafir, ora acusamos o outro de ser bid'ati. Afattanun anta? Você quer criar fitna na sociedade? Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam dizia: Inna as-sa'ida laman junnib al-fitan. Que o felizardo é aquele que foi afastado do fitna. Então, nós não devemos aproximar o fitna. Qualquer tipo de fitna. Sejam fitnas que têm a ver com a política, sejam fitnas que têm a ver com o assunto religioso, o muçulmano deve se distanciar. E aqui existe um outro aspecto. Que não basta nos distanciarmos do fitna, mas também que não sejamos a causa de criar fitna para o nosso irmão. Consta num hadith que Nabi alayhi salatu wassalam estava no i'tikaf, na mesquita. E a sua esposa, Safia, foi visitar a ele. Então, depois da visita, já era noite, Nabi saiu para acompanhar a sua esposa. E de repente, dois sahabas estavam ali a passar. Vejam, Nabi alayhi salatu wassalam está com uma mulher na escuridão da noite. Sahabas viram aquilo, reconheceram que aquele era o Nabi. Então, eles se apressaram. Olha, não queremos incomodar, vamos lá passar muito rápido. O que é que Nabi alayhi salatu wassalam fez? Quando o Nabi viu a eles, disse: Ala rislikuma. Muita calma, esperem. Innaha Safia. Esta que está comigo é Safia, a minha esposa. Até Sahaba disseram: Subhanallah. Ya Rasulallah, você acha que nós vamos pensar algo de mal sobre si? Nabi alayhi salatu wassalam explicou: Inna ash-shaytana yajri ibn Adam majra ad-dam. Que o shaytan corre nas veias do ser humano tal como o sangue corre nas suas veias. Então, eu tive receio an yaqdhifa fi qulubikuma sharra, do shaytan colocar algum mal no vosso coração. E muitas das vezes nós fazemos o contrário. Nabi alayhi salatu wassalam, quando viu que estava em uma situação duvidosa, que poderia criar algum equívoco nos seus irmãos, ele explicou, deixou claro que esta é a minha esposa. E muitas das vezes nós dissemos que, olha, eu não me importo com o que as pessoas falam. Vai, você não se importa com o que as pessoas falam, mas não deve ser você a causa das pessoas falarem isso. Não deve ser você a causa de criar fitna nas pessoas. Se você está em uma situação onde você sabe que esta situação pode criar alguma dúvida nos meus irmãos, chama ele, esclareça. E não dizer que não me importo com o que as pessoas falam. Então, este é um dos princípios que o Islã nos apresenta. Se afastar do fitna. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أما بعد. Meus queridos e amados irmãos, dentre os fundamentos e princípios que o Islã nos apresenta para esta crise, para uma boa convivência, é al-adl, a justiça. Nós temos que ser justos nas nossas palavras, na nossa fala. Por isso que Allah Ta'ala diz: وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Quando falarem algo, então sejam justos. E Allah Ta'ala também diz: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Que o ódio que vocês sentem por alguém, por um povo, não pode vos conduzir à injustiça. E muitas das vezes, algumas pessoas, quando sentem ódio com alguém, quando não gostam de alguém, não é justo com ele. E a questão da justiça, al-adl, em tudo, a justiça e moderação, quer na transmissão de informações, muitas das vezes, quando é alguém que nós gostamos, nós embelezamos aquela informação, passamos do limite. Que olha, o chefe fulano dirigiu a sua palestra numa mesquita e tinham lá 5.000 pessoas, mas a própria mesquita nem alberga mais de 1.000 pessoas. Então, como é que chegaram a 5.000 pessoas se a mesquita foi construída para albergar 1.000 pessoas apenas? Já estamos a ser extremistas. E muitas das vezes, quando não gostamos dela, também passamos os limites. Que o fulano não sabe nada, o fulano é aquilo. Então, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Ao falar, seja justo. Na transmissão de informações, nos elogios, nas críticas. Quer criticar alguém? Seja justo. Quer elogiar alguém? Seja justo. Quer transmitir uma informação? Seja justo. E a falta de justiça cria uma crise de percepção. E um exemplo muito claro é na transmissão de informações. Em alguns vídeos, por exemplo, tem aquela questão de al-mu'athirat as-sawtiyya, efeitos sonoros. Muitas das vezes, levamos um vídeo, colocamos um fundo lá, uma música lá, de tristeza, que quem assiste aquele vídeo acaba tendo uma percepção muito diferente do que ela é. Por causa de quê? A forma como nós lidamos com aquela informação e transmitimos aquela informação. Então temos que ser justos em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos. Esse é um princípio inegociável para um muçulmano, a justiça. Por isso que Allah Ta'ala diz: mesmo que você não goste de alguém, não ultrapasse esse limite. Seja justo. E um outro princípio, se calhar o último, que nós poderemos aqui mencionar, é a questão de não nos apegarmos às nossas ideologias, não nos apegarmos às nossas ideias. Porque muitas das vezes achamos que aquilo que é nosso, aquilo que é nossa opinião, já é wahy. Ninguém pode contrariar. Aquele que contrariar, se calhar já não está no Islã ou já é atribuído nomes. Mas não é isso que o Islã nos ensina. Por isso consta numa história muito bonita de Barira radiallahu anha com seu marido, Mughith. Ambos eram escravos. No entanto, a Barira gozou e ganhou a liberdade. E nessas situações no Islã, quando um casal, ambos são escravos, e a mulher ganha a liberdade, o Islã dá a ela o direito de escolher se ainda quer permanecer com aquele homem que é escravo ou não. Barira radiallahu anha disse que eu não quero mais ficar com ele.
divorciou-se do seu marido, Mughith. No entanto, Mughith ainda amava muito a sua esposa. Começou a andar atrás dela, mas ela não queria saber de nada. Então Mughith pediu ao Nabi alayhi salatu wassalam para interceder a seu favor. Foi falar com o Nabi alayhi salatu wassalam que, olha, estou a pedir ir falar com Barira para voltar comigo. Nabi alayhi salatu wassalam era humano, saiu, foi falar com Barira. Disse, ya Barira, lau raja'tihi, que tal se você voltar com seu marido? Ele ainda gosta muito de si. Vejam a educação dos sahabas. Quando o Nabi alayhi salatu wassalam disse isso, ela perguntou, ya Rasulallah, ata'mur ou tashfa? Ya Rasulallah, estás a ordenar ou estás a interceder? Isso que você está a falar para mim é o wahi da parte de Allah? Allah é quem te ordenou para vir me falar ou voltar com o Mughith, ou apenas estás a interceder a favor dele? Nabi alayhi salatu wassalam disse, innama ana ashfa. Não é um wahi, não é uma revelação, eu apenas estou a interceder a favor dele. Barira disse, la hajata li fi. Se é intercessão, então não me preciso. Vejam o comportamento dos sahabas. Eles conseguiam discernir entre wahi, revelação, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Quando Allah e o seu Rasul decretam algo, ordem, não a escolha. Mas se é uma opinião dele pessoal, então aqui o assunto é outro. Ela disse, se é intercessão, então eu não quero voltar com ele. Agora, Nabi alayhi salatu wassalam disse que ela já saiu do Islã porque não aceitou a sua intercessão. Disse que ela já se tornou bid'atiyya porque não aceitou a sua opinião. Nabi alayhi salatu wassalam se conformou, porque era intercessão, então ela tem a liberdade de aceitar ou não. E não é o que nós fazemos. Quando nós dissemos algo, é como se fosse wahi. Ninguém pode contrariar. Não é este o ensinamento que o Islã nos apresenta. Por isso que no outro hadith, na batalha de Badr, Nabi alayhi salatu wassalam montou a sua trincheira, o seu exército, num determinado local. E então, um sahabi que estava ali, que tinha domínio das estratégias de combate de guerra, perguntou a Rasulallah, o fato de nós montarmos a nossa trincheira aqui é uma ordem que veio de Allah ou apenas é uma estratégia que você está a adotar? Nabi alayhi salatu wassalam disse que, olha, eu não recebi nenhum wahi, não recebi nenhuma revelação, é apenas uma estratégia que eu adotei. Vejam de novo, sahabas conseguiam discernir entre wahi e opinião. Uma coisa é qala Allah, qala Rasulullah, outra coisa é qala fulano. Allah disse, Rasul disse, outra coisa é o fulano disse. Se o fulano disse, então vamos analisar se podemos ou não aceitar. Mas se Allah e o seu Rasul disseram, não há como. Então, quando o Nabi alayhi salatu wassalam disse que não recebeu wahi, é apenas uma estratégia que eu adotei, então o sahabi disse que, olha, se é uma estratégia sua, então é melhor nós montarmos a nossa trincheira mais em frente, que é para o poço ficar do nosso lado. Quando nós combatermos o inimigo, teremos água para nós bebermos quando ficarmos com sede, e o inimigo não terá água, e ficarão fracos. E o narrador do hadith diz que até a noite, sahabas já tinham se, Nabi alayhi salatu wassalam já tinha orientado para montar a trincheira mais em frente, depois do poço. Então, todos esses hadiths, todos esses cenários, nos levam, nos orientam aquilo que nós falamos anteriormente, que um dos princípios é você conseguir discernir entre revelação e entre opinião. E ninguém pode se sentir ressentido quando alguém não aceita a sua opinião. Porque a única opinião, a única palavra que deve ser seguida incondicionalmente são as palavras de Allah, são as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Agora, as palavras do seu chefe, as palavras do seu professor, as palavras do seu fulano, isso carece de uma análise. Se dá para seguir ou não. E se alguém rejeitar a sua opinião, não se sinta ressentido. É normal. Por isso que até os madahib, eles sempre diziam: "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Cada pode ter as suas palavras aceitas ou rejeitadas. Illa sahib hadha al-qabr. Senão, o dono desta sepultura, Nabi alayhi salatu wassalam. Estas são palavras de Imam Malik. O mesmo também foi narrado por Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Abu Hanifa, Imam Ahmed. E é muito caricato quando hoje aparece alguém, rejeita o hadith, porque Imam Abu Hanifa disse. Você explica, qala Allah, qala Rasulullah. Não, eu sou Hanafi. Eu sou Hanafi, no madhab Hanafi é assim. Mas o próprio Imam Abu Hanifa está a dizer que quando encontrar as minhas palavras a contrariarem o hadith do Nabi, então deixem as minhas palavras, sigam as palavras do Nabi alayhi salatu wassalam. Então, existem outros princípios que nós poderíamos aqui citar para esta questão. No entanto, o tempo não nos permite e nós paramos por aqui.